Eu assustei você? Branca de Neve estreou na última semana e muita coisa se passou, né? E diga-se de passagem, algumas coisas, né, bem peculiares aconteceram. Muita coisa pra gente falar, então temos que falar de Branca de Neve agora, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque, meu, vocês estão ligados, vocês vão ver. E bom, do que se trata o filme Branca de Neve, né? No caso, esse filme é um live action, sendo uma adaptação da animação de 1937 do Walt Disney, que é uma adaptação do livro de mesmo nome dos irmãos Grimm, O Conto da Branca de Neve. Que, assim, no conto original, as coisas são um pouco mais sombrias. Então essa perspectiva que a Disney traz é um pouco mais enfeitada, um pouco mais tranquila, né, para os jovens e as crianças. Esse live action traz algumas coisas interessantes que a gente já vai mencionar, mas como história principal, basicamente o filme vai apresentar a mesma que a gente já conhece, principalmente porque o clássico, né, da Disney já tem aí um certo tempo, né, cerca de 90 anos, mais ou menos, ou chegando lá, né, 88. O filme conta a história de Branca de Neve, né, basicamente, que acaba perdendo os seus pais e por isso a Rainha Má ocupa o lugar de rainha do reino. E ela acaba meio que enciumada, ou de certa forma invejando a beleza de Branca de Neve, mas não só a beleza exterior, porque não é só isso que conta, né? Vocês estão ligados. Pois o espelho mágico acaba falando para a rainha que a mais bela do reino é ela, Branca de Neve. E assim, então, colocando um alvo na garota, que acaba sendo perseguida por um caçador que a deixa ir, prometendo que nunca mais voltaria. E assim, então, ela encontra 7 homenzinhos, né, que vivem na floresta e acaba se afeiçoando a eles. Mas a rainha acaba descobrindo o que o caçador fez e resolve pôr um fim a essa história ela mesma, se transformando em uma megera, uma bruxa do mais alto nível, para colocar um feitiço em uma maçã envenenada, dando assim a maçã para a garota, que acaba pegando no sono, né, um sono eterno, que só seria acordada pelo beijo do príncipe. Quer dizer, nessa versão aqui, não. Mas vocês vão precisar assistir para entender. A história acompanha a Branca de Neve, como no clássico mesmo, então o filme em si traz toda essa perspectiva, mas traz algumas mudanças que eu vou comentar logo mais, né? Simbora aí para o que eu achei do filme, basicamente, né? Um apanhado geral dos pontos positivos e negativos. Sim, tem algumas coisas boas e interessantes, né? No mínimo. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Famosa é a vossa beleza, majestade. Porém, há uma menina mais bela do que vós. E para tirar de fato o elefante branco da sala, a gente tem que falar das polêmicas envolvendo o filme, que, assim, se envolveu em algumas ao passar, né, do tempo, sendo um marketing de certa forma gratuito, mas um marketing nem tão bom assim, né, diga-se de passagem. E o filme acabou se envolvendo então em algumas tretas, principalmente envolvendo as próprias atrizes que participam ali, que comentaram em suas redes sociais e divergem politicamente, inclusive, né, sobre o grande conflito que está tendo, né, que está cada vez mais acalorado, dá uma acalmada, depois volta os ataques, então tá tendo uma treta aí. Uma defende um lado, outra defende outro, então fica nessa tretinha. Mas também foi envolvido aí em polêmicas diretamente com a própria produção, sendo talvez a maior delas a questão dos anões. Porque, né, basicamente anões nesse conto de fadas, em várias outras histórias medievais ou contos de fada no modo geral, trazem essas criaturas, né, que são os anões, como seres mitológicos e mágicos que vivem em cavernas, né, dentro das montanhas, e são criaturas pequenas. E para interpretar isso, né, geralmente no cinema ou em séries ou no mundo do entretenimento no geral, eles colocam atores, né, que têm aí a condição do nanismo, os anões, basicamente. E o ator Peter Dinklage, que vocês estão ligados aí, né, vocês já conhecem ele da série Game of Thrones, tem
algumas outras produções, filmes, em que ele não é escalado para o papel por ser anão, mas por conta da sua atuação. Ser anão é como se fosse só um adendo, isso não é parte do que se trata a história. Bom, na verdade, em Game of Thrones tem ali uma certa questão, né, envolvendo essa condição dele. Se vocês assistiram, vocês estão ligados. Mas ele acabou dizendo que a produção da Disney, né, viria com esse clichê de contratar atores para interpretar, né, os anões, e que isso seria um clichê da indústria que não deveria fomentar, né, esse tipo de coisa. E aí a Disney veio a público, falou que não ia utilizar atores anãos, né, ou anões, eu não sei como que se fala, ou portadores de nanismo, mas enfim, para a produção, pelo menos não para envolver, né, os próprios anões da história. Só que aí vem a grande questão. Dito tudo isso, alguns outros atores, né, que têm essa mesma condição, vieram também a público falar sobre isso, que esse cara, né, o Peter Dinklage, não representa toda a comunidade, né, que ele está tentando defender, e que ele sim alcançou um patamar de não ser contratado só para esse tipo de papel, mas que muitos atores que têm essa condição só são contratados para esse tipo de coisa, que isso é como se fosse uma porta de entrada. Infelizmente é o que acontece, é a realidade do mundo. Mas alguns atores como ele, o ator que fez o professor em Hogwarts, né, também foi contratado por isso. Então tem várias histórias de que não foi somente porque o personagem tem essa condição que os atores foram contratados, mas por serem atores bons. Mas esses, né, são os que fogem à curva. A grande maioria tem que se rebaixar a fazer esse tipo de coisa, e ele falando isso teria tirado, né, o emprego de pelo menos 7 pessoas aí. Então isso já se envolveu nessa treta. Aí a Disney veio a público de novo falando que ia contratar, né, para outros tipos de papéis, não para os anões, porque os anões eles iam fazer em CGI. E aí vem a grande questão. O CGI do filme em si é meio estranho, para falar a verdade, viu? Cai naquele vale, né, que a gente chama de Vale da Estranheza, que fica perto do realista, mas não é tão realista, então fica meio esquisito, sabe? Algo que se aproxima de uma pessoa, mas não necessariamente é uma pessoa, né? Porque essas criaturas, esses seres que compõem ali a história da Branca de Neve, são criaturas meio que criaturas mágicas, mitológicas, que sim, fazem parte, né, desse mundo de fantasia, onde tem uma bruxa que literalmente é um metamorfo. E aí a pessoa tá achando ruim das criaturinhas, e fazem de CGI, e ficou assim, estranho. Eu não diria que ficou ruim, é até decente, mas ficou estranho, sabe? Porque essas criaturas acabam fugindo um pouco da estética do filme, entende? Que é tudo live action, e aí tem as criaturas que se semelham a humanos, mas não são humanos, então é meio esquisito. Eu acho que se realmente fossem atores fazendo esses papéis, com certeza ficaria muito melhor. Não que seja horrível, mas ficou muito estranho. E aí a produção ainda se envolve na própria questão, né, estética, de beleza feminina, envolvendo a atriz principal, que é a Rachel Zegler, né, que eu acho que é assim que se pronuncia, e também a Gal Gadot, que interpreta a Rainha Má, basicamente, né, a madrasta dela, que tem essa coisa dela de ter ali a beleza exterior. O filme leva bem mais claro, né, esse aspecto da narrativa, onde a beleza interior conta, né, também para esse fator beleza que ela está buscando. E o live action realmente traz esse aspecto que estava bem mais escondido, né, no filme original, né, no filme de 1937 do Walt Disney. Então toda essa questão é um pouco mais explícita dentro do filme. E muita gente falava, nossa, mas como é possível, né? Se a Branca de Neve deveria ser a mais bela, como que contrata a Gal Gadot para fazer o papel de rainha, que tem inveja, né, da Rachel Zegler, no caso, né? Que, entre muitas aspas, né, seria um contraponto onde a Rachel Zegler não seria tão bonita quanto a Gal Gadot. E aí é questionável, porque beleza, como eu estou dizendo, né, exterior é muito relativo, né, de pessoa para pessoa. Então é muito relativo as pessoas quererem criticar esse tipo de coisa. Eu acho meio estranho até em certo ponto. E é isso que o filme está tentando, né,
trazer à tona, que não é sobre a beleza exterior. Eu acho que até se aplica, né, no caso do mundo real, porque os papéis acabam se invertendo. Mas enfim, dito isso, as duas já têm uma tretinha, a internet já, né, causa aquela polêmica, e muitas coisas também são faladas da própria etnia da personagem Branca de Neve. Como o nome já diz, ela é a Branca de Neve. E aí contratam a Rachel Zegler para fazer esse papel. Então muita gente acabou, né, vinculando o nome Branca de Neve com a cor da personagem. E visto que aqui também deixa muito mais claro do que é no original, que o nome dela, Branca de Neve, não é por ela ser branca, mas sim por ela ter nascido em meio à neve, né, uma nevasca basicamente. Então todas essas questões ficam, né, implícitas, bem descaradas no filme. Algo que no outro nem era uma questão, sabe? Provavelmente o nome Branca de Neve é porque era branca, mas era uma época diferente, então eles tentam, né, dar uma repaginada. E em alguns momentos, algumas dessas coisas soam muito forçados, sabe? Ainda mais na atual situação que estamos hoje, né? O cenário do entretenimento com cultura woke, um monte de coisa aí que a galera tenta enfiar goela abaixo, e isso acaba incomodando muita gente, inclusive a mim. Porque o negócio é o seguinte, por exemplo, eu sou cristão e eu claramente não fico aqui falando sobre cristianismo para vocês, né? Sobre Jesus Cristo, tentando enfiar a goela abaixo de vocês, porque isso acaba ficando chato. E é a mesma coisa com outro tipo de assunto que envolva a própria religião, envolva a etnia, envolva política. Então, muitos desses assuntos, né, acabam ficando saturados, chato, e as pessoas já torcem o nariz porque as pessoas querem empurrar goela abaixo, né, algumas dessas questões. Na minha opinião, a única que a gente tem que continuar batendo na tecla é essa questão racial, beleza? Porque, né, precisa mesmo em algumas pessoas se tocar, né, de certas questões. Mas em coisas envolvendo opinião sobre um assunto ou outro, cabe somente a você, entende? Então tem umas coisas que ficam muito forçado, né, dentro de uma narrativa que é para ser divertida. E acaba ficando, né, nessas grandes questões e debates e tal, dentro de um filme onde o palco não deveria ser isso, mas deveria ser a história e o roteiro. E diga-se de passagem, meus amigos, talvez a coisa mais importante dentro de um filme, em alguns aspectos, sim, né, tá ali na grande questão, porque o jeito de se contar uma história faz todo o sentido, né, ou deveria fazer sentido dentro da proposta, e não é isso que acontece. O jeito que eles abordam esses temas dentro da narrativa acaba ofuscando algumas paradas, então a pessoa já tá com um preconceito sobre o filme por tudo que a gente comentou aqui, e chega no filme e tem mais coisa disso, então fica meio esquisito, sabe? Em questão da própria narrativa, o filme consegue, né, entregar ali a proposta, mas como eu disse, muda algumas coisas, entrega outras ali, parece que é um checklist que eles têm que fazer, né? Tipo, não, a protagonista tem que ser desse jeito aqui, feminista, tem que ser latina. Não, mas no filme não pode usar os anão lá, viu? Não pode. Não, mas tem que usar agora como ator sem ser o estereótipo de anão, então risca aqui também. Não, a Rainha Má tem que ser desse jeito aqui. E aí, sabe, fica só esse checklist e a história em si fica como plano secundário, que deveria ser primário, porque o filme deve se bastar por si só como uma história divertida, algo que te entretém. A gente tá vendo muito isso, né? A última resenha que a gente fez, por exemplo, de O Estado Elétrico, é um monte de temas aleatórios, quer dizer, não é aleatório, né? Mas um monte de temas de algoritmo, então, tipo, inteligência artificial e, sei lá, política, mas o filme em si não consegue entregar, porque fica nesse checklist aí, entendeu? Então, tem que ter certas coisas, mas ao mesmo tempo nem tanto, sabe? Essas coisas deveriam compor a história e não atrasar ela, né? Tipo, não deixar confuso pro público entender o que tá tentando ser dito. Ainda mais de uma adaptação de um clássico desse tamanho. E aí a gente vai pra questão de coisas boas, né? Por exemplo, a gente pode ver as cenas que ampliam a história, como o reino está funcionando, como foi que aconteceu, né? Que as coisas começaram a andar para
né, a Branca de Neve acabar indo parar lá junto com os 7 anões. Então, certas coisas eles conseguiram entregar, são cenas interessantes, tem musicais interessantes, então as coisas legais de fato não têm diretamente ligação com essas pautas que eles colocam dentro do filme. E também são coisas que não representam, por exemplo, cenas fiéis ao original. Então são coisas interessantes. Então eles pegaram o original, deixaram algumas coisas claramente ali para, né, fazer a própria autorreferência, colocaram essas pautas, né, que eu achei que ficou estranho em vários momentos, alguns até se relevam ali, beleza. A questão dessas cenas serem bem trabalhadas, os musicais bem trabalhados, é legal, mas o que entrega em questão de adaptação do original, falo original, mas é o filme de 1937. O que se referencia ao filme de 37 são coisas que pecaram nos aspectos. Os próprios anões, as partes mais impactantes, ou as que deveriam ser mais impactantes. A transformação da bruxa, na animação, os caras faziam aquilo, no live action ficou esquisitaço, não tem o impacto, sabe? O que deveria ter, né? O impacto ali daquela cena dela se transformando na bruxa. Então as coisas acabam ficando sem peso dentro da narrativa. Então o filme acaba indo muito para outras coisas e a parte que era para entregar algo impactante, você não tem essa questão do medo daquela bruxa, né? Do que ela pode fazer, como ela é capaz de se transformar desse jeito, então não tem esse impacto. E leva para o ponto de que a Gal Gadot, meus amigos, não consegue entregar. Eu sei que ela é carismática, tem toda uma galera, porque ela é bonita, mas isso não é tudo, gente. Então tem muita coisa que precisa envolver, ela precisa treinar mais, sei lá, fazer um curso de teatro melhor, eu não sei. Mas ela se encaixa naqueles atores carismáticos que não são bons atores, sabe? Não são ótimos atores. Então, ela fica ali na mesma prateleira, sei lá, do que Henry Cavill, Jason Momoa, Millie Bobby Brown. São atores que são carismáticos, mas não conseguem entregar cenas quando devem, basicamente. Quando é para ela entregar ali algo imponente, visualmente interessante, beleza, ela entrega, assim como os outros. Mas na atuação, Jesus, que coisa estranha. E aí traz em perspectiva a Rachel Zegler, que assim, não é uma atriz insana também, mas já é bem mais desenvolta, né, do que a própria Gal Gadot. Então, eu não sei como isso acaba, né, chegando na pauta dessas personagens, dessas pessoas em si, chegando a esse tipo de personagem. Mas tem uma coisa que é certeira mesmo, né? O agente dessa galera é um agente bom demais, viu? Coloca esses atores aí em grandes projetos. Então, assim, muitas coisas que você precisa, né, parar para pensar, para analisar esse tipo de live action, o que eles estão tentando entregar, e acaba que o entretenimento está indo para este caminho, sabe? É preocupante até em alguns momentos, mas eu acho que daqui para frente, eu acho que no ano que vem, os filmes que vão começar a ser produzidos e tal, vão sair um pouquinho melhor, porque a gente tá vendo que eles foram para esse lado, começou a dar uma queda, né, na grana que tá gerando, né, na receita, e aí eles vão acabar voltando atrás e querendo fazer história primeiro, depois, né, essas pautas que eles tanto querem empurrar na gente. Então isso mostra como está o cenário do entretenimento no modo geral, como filmes, séries, televisão, videogames no modo geral, porque em tudo tem alguma coisinha. Inclusive, né, empresas de videogames estão indo muito para esse caminho e muitas delas estão assim, uma ladeira sem fim, porque o dinheiro é bem escasso, né? Nesse tipo de coisa dentro dos videogames, porque o sucesso é medido ali basicamente na hora. Se deu ruim, a empresa afunda mesmo. Então é bem mais difícil, né, nessa questão. Já o cinema não sente tão imediatamente, porque ele sempre tem filmes rodando, outras coisas sendo feitas, então acaba que uma coisa acaba compensando a outra. Já nos videogames, nem tanto, né? E vamos lá então falar do que eu achei de fato do filme, né? Um apanhado geral, aqui um resumão, né? O filme Branca de Neve, o live action de 2025, é um filme interessante, um filme ok,
fica ali sempre na mediocridade, não entrega cenas grandiosas, não entrega em atuação, tem as suas certas polêmicas, mas ainda assim não é um filme horroroso. De longe não é um filme horroroso. De longe também não é um esplendor técnico e também nenhuma grande obra gigantesca. Não é insano, mas também não é ruim. Então é sempre ali, ó, medíocre, sabe? Aquele ar de mediocridade, tanto na entrega das personagens ou atrizes, quanto na parte mais técnica do filme, com o uso de CGI, né, dos anões, da própria bruxa, as coisas que eles tentam debater. Então o filme é um grande filme medíocre, do maior nome possível. Não é horroroso, então é um filme que você tem que se permitir assistir para ter a sua própria opinião. Porque, como eu disse, não é horroroso, sabe? Não é o pior filme de todos os tempos. Com certeza não. Mas também não é uma obra-prima. Tem que deixar muito claro isso. Provavelmente eu já enfatizei muito. Então, eu realmente não gostei do filme, porque eu sou um grande amante dos clássicos da Disney, principalmente os antigos, porque trazia uma originalidade para a história, algo que a gente se envolvia. Talvez um pouquinho de saudosismo, um pouquinho de nostalgia por assistir quando era criança, talvez, mas ainda assim a gente tem, esse tipo de comparação para fazer. Claro que é uma adaptação e tem que bastar por si só, mas acaba não bastando. Então, por exemplo, o próprio live action, do Aladdin, que é da camiseta que eu tô aqui, é bem melhor do que esse aqui, não tem nem comparação, eu diria. Só que ele é bem diferente também da própria animação que a gente assistiu quando era criança. E eu gosto das duas. Então, sabe, fica essa grande questão. Aqui a gente já vê uma disparidade entre as duas. Não foi aquelas coisas. Aladdin, eu gosto das duas igualmente, eu diria. Minha esposa gosta bem mais do live action do que da animação. Mas ainda assim, a gente tem esse tipo de comparação. Infelizmente ou felizmente, Porque se a gente sabe que uma coisa é boa, logo a gente tem para onde olhar, E aí acabou não entregando. Então, para mim, o filme Branca de Neve é uma nota 4. Isso mesmo. Não é horroroso, fica só ali no medíocre. Eu acho que é um pouquinho abaixo ali da régua, do 5, que a gente faz uma escala de 0 a 10, basicamente. Mas é um filme ok, sabe? É um filme que vai agradar talvez as crianças, porque elas não têm senso crítico, não têm essas questões aí de pautas, ou vão assistir o filme sem saber das polêmicas. Agora, pros véi, pros marmanjos, pras véias, pras marmanjas que estão assistindo ao filme, que já tem um parâmetro mais antigo, infelizmente não foi dessa vez. Então, Branca de Neve acaba não entregando. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha, deixado muito estranho o vídeo, apesar de falar muita coisa sobre esses assuntos meio polêmicos e tal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês comentem aí com respeito se vocês concordam ou discordam da minha palavra aqui, beleza? Então comenta aí embaixo. Você assistiu? Vai assistir? Se assistiu, gostou? Deixa aí nos comentários, beleza? Então agora sim, vou deixar aqui algumas outras recomendações do canal, como a nossa playlist de resenhas, onde eu tenho lá Estado Elétrico. Na verdade eu vou deixar aqui, o vídeo direto. Só clicar já vai começar para vocês o vídeo da nossa resenha de Estado Elétrico, tranquilo? E também, quando sair, que eu acho que vai sair na próxima semana, após os lançamentos do mês, eu não sei ao certo, mas por ali, os melhores filmes live actions que a gente tá tendo aí nessa remessa, beleza? E aí eu vou deixar aqui do lado para vocês. Por enquanto, vai estar um espaço vazio aqui para você conferir outro vídeo ou uma playlist aí que o Alan do Futuro vai recomendar para vocês. Mas quando estiver disponível, o vídeo dos live action vai estar aqui também. Tranquilo? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!